Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui em um ato um pouco complicado, mas nós vamos passar aqui uma revisão de geometria plana, a parte de teorema de Tales e semelhança de triângulo, para que vocês não fiquem em casa sem estudar, beleza? É uma revisão, essa revisão ela vai ter caráter aqui como vai ser mostrado como questões para a gente revisar o assunto e, consequentemente, enviarei uma lista de exercícios para vocês em cima do assunto, beleza? Então vamos começar. Então a primeira parte, que é a parte de geometria plana, nós vamos ter o teorema de Tales, tá? O teorema de Tales, ele é um teorema que não é difícil, né? A gente vai tentar explicar aqui para vocês no que se resume o teorema de Tales. Então eu coloquei uma definição e aqui do lado tem a definição formal, a parte matemática, beleza? Então vamos lá, a definição do teorema de Tales diz o seguinte: se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre os dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra reta. O que quer dizer isso? Quer dizer isso o seguinte: se eu tenho aqui retas paralelas, tá? Um feixe de retas paralelas e duas retas transversais cruzando essas retas paralelas, isso implica que, se eu utilizar qualquer segmento, uma razão entre qualquer segmento dessa reta M, ela vai equivaler a qualquer razão de qualquer segmento dessa reta P. Exemplo, está aqui do lado. Então essa é a definição formal. Então eu tenho o segmento AB da reta M vai estar para o segmento BC. Quer dizer, o tamanho dessa reta AB vai estar para o tamanho da reta BC. Beleza? Assim como o segmento proporcional correspondente na outra reta transversal, no caso aqui a reta P, então eu vou pegar DE, vai equivaler ao segmento EF. Quer dizer o seguinte: observe que eu tomei como base o segmento AB está para BC, assim como o segmento BE está para EF. Isso é uma das alternativas, tá? Uma das possibilidades. Eu teria outras? Teria. Então, como a própria definição fala, eu posso pegar quaisquer razões. Então, eu coloquei uma outra aqui do lado, tá? Se vocês observarem, AB vai estar para o todo, AC, ok? Assim como DE vai estar para DF. Então, seria uma outra forma de usar uma outra razão de proporcionalidade. Como é que a gente vê isso aqui nos exemplos? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui no exemplo. Então eu tenho três retas paralelas, ok? Dessas retas paralelas eu vou ter duas retas transversais, cortando aí essas retas paralelas. Daí a questão pede para achar essa distância, tá? Entre essas duas primeiras retas, entre a reta R e a reta S, ok? Eu chamei aqui de X. Então como é que a gente poderia montar isso aqui? Então eu vou montar razões de proporcionalidade entre as retas, usando o teorema de Tales. Então vamos usar o seguinte: a distância dessa primeira reta para a reta aqui do meio vai ser X, ela vai estar para a distância dessas outras duas retas, da reta S para a reta T, que eu chamei aqui de 6, ok? Então essa razão ela vai equivaler a uma razão de lados correspondentes da outra reta transversal. Então vai ficar assim: a distância da reta R até a reta S vai ser 4, assim como a distância da reta S à reta T passa a ser 8. Beleza? Montou a razão de proporcionalidade. Agora é a parte mais simples, tá? Que é uma regra de 3 simples, né? Eu vou montar aqui, ou vou multiplicar meios pelos extremos. Professor, eu poderia simplificar essa fração? Pode. Você poderia simplificar essa fração. Por exemplo, se eu divido 4 e 8 por 4, tá? Se eu divido todo mundo aqui por 4, a gente chega aqui, 4 dividido por 4 vai resultar em 1, e 8 dividido por 4, aqui passa a ser 2. Então a gente vai chegar a essa ideia aqui: X vai estar para 6, assim como 1 vai estar para 2. E a parte mais simples, eu vou multiplicar cruzando aqui, tá? A gente vai multiplicar meios pelos extremos. Que, em outras palavras, eu vou fazer cruz credo aqui. Então, 2 vezes x passa a ser 2x,
e 6 vezes 1. Daí a gente chega à conclusão que se eu divido todo mundo por 2, x passa a ser 3. Então, ó, primeira questão, ela estava pedindo só o valorzinho de x, beleza? O que eu consigo perceber aqui? Professor, esse valor de x eu poderia resolver sem usar essa ideia? Pode. Como o teorema de Tales, eles são razões que seguem um ritmo de proporção, eu consigo observar que nessa reta P, a reta eu tinha a distância de R a S equivale a 4, de S a T equivale a 8, quer dizer, dobrou aqui. Tá? Eu tenho uma constante de proporcionalidade. Então, se aqui era 4, passou a 8. Como é que eu consigo descobrir isso aqui? Se desse segmento dobrou para esse outro segmento, aqui no outro lado, a constante de proporcionalidade será a mesma. Então, se nesse termo aqui equivale a 6, eu vou imaginar um número que multiplicado pela mesma constante de proporcionalidade, chegue a 6. Tá? Então, se aqui dobrou o tamanho dos segmentos, aqui também vai dobrar, vai seguir o mesmo padrão. Então, obrigatoriamente, ó, aqui passa a ser 3. 3 vezes 2 chega a 6. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui envolvendo a parte de teorema de Tales. Um pouquinho mais complexo esse segundo exemplo, mas tem a mesma característica. Eu tenho 3 retas transversais, 2 retas transversais, sendo cruzado por 2 retas transversais. Então, eu tenho 3 retas paralelas, R e S, T, onde vai ser cruzado por essas outras duas, que é as retas M e P, que são as retas transversais. Qual é a ideia dessa questão aqui? É descobrir tanto o valor de x quanto de y. Tá? Então a gente vai seguir o mesmo exemplo do anterior. Mas, professor, elas estão se cruzando, como é que eu consigo enxergar isso melhor? O que nós vamos fazer? Eu vou escrever ela nesse formato aqui abaixo. Então eu vou desconectar essas retas transversais. Então a reta M, eu vou afastar ela nesse formato, tá ok? Ó? E a reta P, eu vou transformar ela para esse outro segmento. Então eu descruzei essas duas retas. Beleza, daí eu consigo observar, ó, todas as proporções de cada segmento. Mas, professor, aqui só teria 3 retas e aqui tem 4, o que, é que você vai imaginar? Que aqui no ponto de encontro dela, entre elas, você vai ter uma outra reta. Tá? Então é como se eu tivesse 4 retas paralelas. Daí observe, quando eu descrevo essas 4 retas, essa aqui seria a reta que eu acabei de desenhar, ok? Ó, eu vou ter o segmento de R até S passa a ser 3, de S até essa nova reta passa a ser 2, da nova reta até T passa a ser Y, então observe que aqui eu tenho uma única reta transversal, assim como os outros segmentos, 5, X e 6 que pertencem à reta P. Pronto, feita a montagem, quer dizer, a gente chega ao mesmo exemplo anterior, bem parecido. Agora a gente vai montar as razões de proporção, ou as razões de proporcionalidade. Então eu vou dizer o seguinte, eu posso pegar 3 está para 2, eu posso montar isso aqui, ó, 3 vai estar para 2, assim como 5 vai estar para x. Quando eu faço essa montagem dessa razão, eu consigo detectar, ou eu consigo achar o valor de x. Então, observe, x vai passar a ser quanto? Então, multiplicando cruzado, tá? Meios pelos extremos, a gente chega que x vai multiplicar por 3 e o 2 passa a multiplicar o 5. Então, nós vamos chegar a ter essa ideia. Dividir todo mundo por 3, x passa a ser, ó, 10 terços. Então, aqui eu tenho o valor da primeira variável. Beleza? Professor, esse ritmo, eu tenho como encontrar o valor aqui de y? Tenho. Observe que eu usei essas duas razões com essas outras duas, tá? Então, essa razão é igual a essa outra razão de proporção. Nessa ideia aqui, ó, tanto eu posso usar 2 com y, como x com 6. Ou eu poderia usar 3 com y, com 5 sobre 6. Então eu poderia usar também essa razão. Então você pode usar, como na definição foi falada, qualquer razão do segmento. Agora qual é a ideia? Que você use sempre a mesma razão das retas transversais, e não razões diferentes. Então eu poderia montar, ó, uma razão nesse esquema. Vou usar aqui a distância entre essas duas retas, que é 3, vai estar para y,
Assim como 5, observe que eu estou pegando o mesmo segmento, sendo que em retas opostas, vai estar para 6. Beleza? Na sequência, faço o cruzamento da multiplicação. Então, ó, y vezes 5 e 3 eu vou multiplicar por 6. Então, nós chegamos a essa ideia aqui, 18. Se eu divido todo mundo aqui por 5, y passa a ser 18 sobre 5. Então, os dois valores que a questão estava pedindo, desse segundo exemplo, era o valor de x e o valor de y. Então, esses dois exemplos, eles recaem a teorema de Tales, tá? Teorema de Tales. Então, um teorema que faz parte de geometria plana. A gente vai continuar com outro tema de geometria plana, né? Eu espero que vocês continuem estudando esse assunto em casa, tá? Com a lista de exercícios que a gente vai passar. Daí a gente vai para outro tema, em outra aula, beleza? Valeu!